O ar estava pesado, sabe? Não era só o cheiro de café velho que impregnava o corredor. Era algo mais denso, uma sensação de que o chão ia abrir a qualquer momento. Eu, com meus 57 anos nas costas e 30 deles dedicados àquela empresa, senti um calafrio. Cheguei na sala de reuniões, a porta entreaberta, e ouvi a voz impostada do diretor. Decisão difícil, mas necessária para a reestruturação, desligamento imediato. Meu coração deu um salto. Desligamento? De quem? Foi aí que a frase seguinte me atingiu como um raio. Do senhor. Meu nome. Ele disse meu nome. Naquele instante, o ano inteiro de trabalho secreto, de noites mal dormidas, de cada linha de código, cada planilha, cada detalhe da minha bomba passou pela minha cabeça. Eles estavam me demitindo. E eu, bem ali, com a prova de que eles estavam errados, de que a reestruturação deles era uma farsa, de que eu era muito mais valioso do que eles imaginavam. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. Quase. Porque a raiva, essa era real. E a bomba, meus amigos, estava pronta para explodir. Eu entrei na sala. A cena era clássica. A mesa oval de mogno, as cadeiras vazias em volta e no centro, o diretor, com aquele sorriso forçado de quem está fazendo um favor ao te mandar embora. Do lado dele, a moça do RH, com a pasta na mão e um olhar de pena que me dava nos nervos. Não precisava de pena, eu precisava de respeito. E de justiça. Carlos, que bom que chegou, disse o diretor, a voz escorregadia como óleo. Estávamos justamente conversando sobre seu futuro. Meu futuro. Que piada! Meu futuro, para eles, era a porta da rua. Mas eles não sabiam que meu futuro, na verdade, era o futuro deles. E não ia ser nada bonito. Eu me sentei, calmo, o mais calmo que pude. Por dentro, um vulcão em erupção. Mas por fora, a máscara de quem já viu de tudo. E eu já tinha visto. Vi essa empresa crescer, vi gente ir e vir, vi promessas serem feitas e quebradas. E vi meu próprio valor ser corroído, ano após ano, por uma gestão que só enxergava números, não pessoas. Então, o que temos para hoje? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. A moça do RH pigarreou. Carlos, como o diretor mencionou, estamos passando por um processo de reestruturação. E, infelizmente, sua posição foi uma das afetadas. Minha posição, eu repeti, erguendo uma sobrancelha. A posição que eu criei? A posição que eu mantive relevante por décadas, mesmo quando vocês tentaram me empurrar para escanteio com projetos sem futuro. O diretor tentou intervir, mas eu não dei brecha. Não, deixa eu terminar. Porque eu tenho a impressão de que vocês não entendem o que estão fazendo. Ou, pior, entendem e não se importam. Ele me olhou, surpreso. Ninguém nunca falava assim com ele. Mas eu não tinha mais nada a perder. Ou melhor, tinha tudo a ganhar. Carlos, por favor, mantenha a compostura, ele disse, a voz um pouco mais dura agora. Compostura? Eu ri, um riso seco, sem humor. A compostura que vocês não tiveram quando decidiram que um funcionário leal, com a minha experiência, era descartável. A compostura que vocês não tiveram quando me ignoraram em todas as reuniões de planejamento, mesmo sabendo que eu tinha a visão mais clara do que estava acontecendo aqui. Eu respirei fundo. Era a hora. A hora de soltar a primeira fagulha. Sabe, eu passei o último ano trabalhando num projeto. Um projeto pessoal, digamos assim. Ninguém aqui sabia. Ninguém aqui se importava em saber o que eu fazia, além do básico. Mas esse projeto, ele é revelador. O diretor e a moça do RH se entreolharam, confusos. Aquele sorriso forçado do diretor sumiu. No lugar, uma ruga de preocupação. Bom, era exatamente o que eu queria. Revelador de quê, Carlos? Perguntou a moça do RH, a voz um pouco trêmula. Revelador de tudo, eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Revelador de como essa empresa realmente funciona. Ou, melhor, de como ela não funciona. E de como a reestruturação de vocês é só a ponta do iceberg de um problema muito maior.
Eu tirei um pendrive do bolso do paletó. Um pendrive simples, preto, sem nada de especial. Mas o conteúdo dele... o conteúdo era dinamite pura. Eu chamo isso de Projeto Fênix, eu disse, colocando o pendrive na mesa, bem no meio, entre nós três. Porque, depois que vocês virem o que tem aqui, essa empresa vai ter que renascer das cinzas. Ou virar pó de vez. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Eles olhavam pro pendrive como se fosse uma cobra venenosa. E, de certa forma, era. O que é isso, Carlos? O diretor perguntou de novo, a voz quase um sussurro. É a minha contribuição final para essa empresa. Eu respondi. A contribuição que vocês nunca quiseram, nunca valorizaram. Mas que agora, vocês vão ter que engolir. Cada byte dela. Eles não sabiam o que fazer. Eu podia ver o medo nos olhos deles. O medo do desconhecido. O medo de que eu realmente tivesse algo. E eu tinha. Se tinha. O ano de preparação não foi fácil. Cada dia era uma batalha. Uma batalha contra a frustração, contra a invisibilidade, contra a sensação de que eu estava perdendo meu tempo. Mas eu sabia que não. Eu sabia que cada linha de código que eu escrevia, cada dado que eu coletava, cada falha que eu documentava, estava construindo algo. Algo que ia me dar a última palavra. Eu me lembro do dia em que a ideia da bomba começou a tomar forma. Tava numa reunião, dessas que a gente sente que tá perdendo tempo, sabe? O pessoal da diretoria apresentando uns gráficos coloridos, cheios de números que não significavam nada na prática. E eu, lá no fundo da sala, vendo os problemas reais da operação, as ineficiências que ninguém queria enxergar. Foi quando um colega, um moleque novo, cheio de gás, mas sem experiência, sugeriu uma solução mirabolante para um problema que eu já tinha resolvido dezenas de vezes. E o diretor, claro, adorou a ideia. Me ignorou completamente quando eu tentei explicar que não ia funcionar. Naquele dia, eu voltei para casa com um nó na garganta. 30 anos de dedicação, e eu era tratado como um estorvo. Um dinossauro. Foi aí que a ficha caiu. Se eles não me valorizavam pelo que eu era, eu ia mostrar o que eu podia ser. E não ia ser bonito para eles. Comecei a trabalhar no meu projeto secreto. No começo, era só uma forma de extravasar a raiva. De provar para mim mesmo que eu ainda era capaz. Mas, com o tempo, virou algo maior. Virou uma missão. Eu usava meu tempo livre, às noites, os fins de semana. No meu computador pessoal, em casa, para não deixar rastros. Cada falha no sistema da empresa, cada processo ineficiente, cada decisão equivocada da diretoria, eu documentava tudo. Criava planilhas, gráficos, relatórios detalhados. Não era uma vingança cega. Era uma vingança calculada. Eu queria expor a verdade. Queria mostrar que a gestão dele estava levando a empresa pro buraco e que a reestruturação era só uma cortina de fumaça para esconder a incompetência. Eu tinha acesso a muita informação. Por ser um dos mais antigos, eu conhecia os meandros da empresa como a palma da minha mão. Sabia onde os esqueletos estavam escondidos. E sabia como desenterrá-los. Cada pedacinho de informação era como uma peça de um quebra-cabeça. E eu, pacientemente, fui montando a imagem completa. A imagem de uma empresa que estava se desfazendo por dentro, enquanto a diretoria pintava um quadro cor-de-rosa para o mundo exterior. O projeto Fênix não era só um compilado de dados. Era uma análise profunda, com projeções, com alternativas. Eu não queria só apontar o problema, eu queria mostrar a solução. A solução que eles nunca me deixaram apresentar. E agora, ali, naquela sala, com o pendrive na mesa, eu estava prestes a entregar essa solução. E, de quebra, a minha demissão se tornaria o menor dos problemas deles. O diretor, um homem que sempre se achou intocável, estava pálido. A moça do RH, com os olhos arregalados, parecia ter visto um fantasma. Eles não sabiam o que fazer. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti no controle. Então, vamos fazer o seguinte, eu disse, quebrando o silêncio. Vocês podem me demitir.
Podem tentar me calar. Mas o que tá nesse pendrive, isso não vai ser calado. Isso vai vir à tona, com ou sem a minha ajuda. Eu podia ver a engrenagem girando na cabeça do diretor. Ele estava tentando calcular o estrago, tentando entender a dimensão do que eu estava falando. E eu sabia que ele não tinha a menor ideia. Carlos, isso é uma ameaça? Ele perguntou, a voz baixa, quase inaudível. Não, eu respondi, com um sorriso. Isso é uma promessa. Uma promessa de que a verdade vai aparecer. E de que, no final das contas, a justiça vai ser feita. Não para mim, talvez. Mas para essa empresa. E para todas as pessoas que, como eu, foram desvalorizadas e ignoradas. Eu me levantei. Peguei o pendrive da mesa. Eles me olharam, confusos. Eu não vou entregar isso para vocês agora, eu disse. Vocês vão ter que merecer. Vão ter que me ouvir. Vão ter que me dar o respeito que eu sempre mereci. E que vocês nunca me deram. Eu me virei e comecei a andar em direção à porta. O diretor, finalmente, reagiu. Espere, Carlos. Ele gritou. O que você quer? Eu parei, mas não me virei. Eu quero que vocês ouçam. Quero que vocês entendam. E quero que vocês saibam que, se essa empresa tem alguma chance de se salvar, não é com a reestruturação de vocês. É com a minha bomba. E saí da sala, deixando-os ali, no meio do caos que eu tinha acabado de criar. A bomba estava ativada. E o relógio, meus amigos, estava correndo. Essa sensação de poder, de ter o controle nas minhas mãos depois de tanto tempo sendo empurrado para escanteio, era quase embriagadora. Eu andava pelo corredor, e cada passo era um passo em direção à minha liberdade. A liberdade de não ter que aguentar mais a hipocrisia, a incompetência, a falta de visão. Mas não era só por mim. Era por todos os outros que, como eu, estavam cansados de ver o barco afundar enquanto os capitães brindavam no convés. Eu era a voz dos invisíveis, dos subestimados, dos que sabiam o que estava errado, mas não tinham voz para falar. Cheguei na minha mesa, peguei minhas coisas. Alguns colegas me olhavam, curiosos. Eles deviam ter ouvido os gritos, a discussão. Mas eu não disse nada. Apenas sorri. Um sorriso enigmático, que escondia um universo de planos e segredos. Eu sabia que a batalha estava só começando. Que eles não iam desistir fácil. Mas eu também não ia. Eu tinha 1 ano de preparação nas costas, 1 ano de raiva acumulada, 1 ano de trabalho árduo. E eu estava pronto para usar tudo isso. O projeto Fênix era mais do que um conjunto de dados. Era a minha obra-prima. A minha forma de dizer, eu estive aqui. Eu fiz a diferença. E vocês vão sentir a minha falta. Mas, mais importante, vocês vão sentir o impacto da minha verdade. Saí da empresa, o sol batendo no meu rosto. O ar lá fora era fresco, diferente do ar pesado lá dentro. Era o ar da liberdade. E o ar de um novo começo. Para mim. E, talvez, para eles também. Se eles fossem espertos o suficiente para entender a mensagem da minha bomba. Eu sabia que o pendrive na minha mão era só o começo. A verdadeira bomba não era o dispositivo em si, mas o conhecimento, a verdade que ele continha. E eu estava pronto para usar essa verdade para mudar o jogo. Nos dias seguintes, o telefone não parava de tocar. Era o diretor, a moça do RH, até uns advogados da empresa. Todos querendo saber o que eu tinha. Todos querendo negociar. Mas eu não estava interessado em negociação. Eu estava interessado em justiça. Eu tinha um plano. Um plano que eu tinha refinado durante aquele ano de preparação. E eu ia seguir ele à risca. Sem desviar, sem ceder. Porque, no final das contas, essa não era só a minha história. Era a história de todo mundo que já se sentiu invisível, subestimado, descartável. E eu ia garantir que a voz deles fosse ouvida. Através da minha bomba. Continuação em breve. O ano que antecedeu aquele dia fatídico foi uma mistura de obsessão e resignação.
Obsessão porque cada detalhe da minha bomba exigia uma dedicação quase insana. Resignação porque eu via, dia após dia, a empresa que eu ajudei a construir se desmantelar nas mãos de gente que não entendia a alma do negócio. Eles estavam mais preocupados em agradar acionistas com números maquiados do que em manter a excelência que um dia nos fez grandes. Eu me lembro de uma reunião específica, uns 10 meses antes. O diretor, aquele mesmo que agora estava pálido na minha frente, apresentava um novo sistema de gestão. Dizia que ia otimizar tudo, cortar custos, aumentar a produtividade. Eu, lá no fundo, sabia que era uma furada. O sistema era genérico, não se encaixava nas nossas particularidades. Tentei argumentar, mostrar os pontos fracos, as falhas que surgiriam. Fui ignorado. Carlos, você é um homem de ideias antigas, ele disse, com um sorriso condescendente. Precisamos inovar. Inovar, para eles, era seguir a última moda, sem entender o que realmente funcionava. Aquilo me feriu. Não era a primeira vez, claro. Mas essa foi a gota d'água. Foi ali que eu decidi que não ia mais só reclamar. Eu ia agir. E ia agir de um jeito que eles nunca esperariam. Minha casa virou meu quartel-general. O escritório, que antes era só um canto para pagar contas, se transformou num centro de operações. Eu passava horas e horas depois do expediente, mergulhado em dados, relatórios antigos, e-mails que eu tinha guardado. Eu tinha uma memória de elefante para detalhes da empresa, e isso foi crucial. Eu comecei a cruzar informações. Dados de vendas com relatórios de produção, custos de manutenção com a vida útil real dos equipamentos. E o que eu encontrava era assustador. Desperdício em larga escala, contratos superfaturados, projetos abandonados que tinham consumido milhões. Tudo debaixo do tapete, claro. A bomba não era só um compilado de provas. Era uma narrativa. Uma história contada com números, com fatos irrefutáveis, que mostrava o declínio da empresa e a responsabilidade de quem estava no comando. Eu queria que fosse algo que qualquer um pudesse entender, não só os especialistas. Queria que a verdade fosse tão clara quanto a luz do dia. Eu me sentia um detetive, um espião na minha própria vida. Cada dia na empresa era uma oportunidade de coletar mais uma peça do quebra-cabeça. Eu observava, ouvia, anotava. Disfarçava minhas perguntas como curiosidade de um veterano. Ninguém desconfiava. Afinal, quem ia desconfiar do velho Carlos, o cara que estava ali há 30 anos, sempre na dele? O mais difícil era manter a calma. A raiva borbulhava, mas eu não podia deixar transparecer. Tinha que ser o mesmo Carlos de sempre, o funcionário dedicado, o cara que resolvia os pepinos que os outros criavam. E, enquanto resolvia os pepinos deles, eu estava construindo o meu próprio, muito maior. Minha esposa, coitada, percebia que eu estava diferente. Mais calado, mais focado. Tá tudo bem, meu velho? Ela perguntava. Só uns projetos novos no trabalho, eu respondia com um sorriso forçado. Não podia contar para ela. Era um segredo pesado demais para carregar a dois. E eu não queria envolvê-la nos meus planos. Teve uma noite que eu quase desisti. Tava exausto, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela. Pensei, pra que tudo isso? Não vale a pena. Eles vão me demitir de qualquer jeito, e eu vou sair como um louco. Mas aí, eu me lembrei de todas as vezes que fui desvalorizado. Das promoções que não vieram, dos aumentos que foram negados, das ideias que foram roubadas e apresentadas como se fossem de outros. Lembrei do moleque novo que me chamou de dinossauro. E a raiva, aquela raiva antiga e boa, me deu um novo fôlego. Eu não estava fazendo isso por vingança pessoal, não só por isso. Eu estava fazendo pela dignidade. Pela dignidade do meu trabalho, da minha história. E pela dignidade de todos os outros que, como eu, estavam sendo engolidos por um sistema que só valorizava o lucro fácil e a aparência. O projeto Fênix era a minha voz. A voz que eles tentaram calar por tanto tempo. E agora, essa voz ia ecoar. Naquela manhã, quando eu entrei na sala de reuniões, o pendrive no bolso parecia pulsar.
Era o coração da minha revolução particular. Eu sabia que o que eu estava prestes a fazer ia mudar tudo. Para mim, para eles, para a empresa. E eu estava pronto. O diretor e a moça do RH ainda estavam ali, paralisados. A expressão deles era de puro terror. Eles estavam tentando processar o que eu tinha dito, a implicação das minhas palavras. Carlos, você não pode fazer isso. O diretor conseguiu balbuciar. Isso é chantagem. Eu ri de novo. Chantagem? Não, meu caro. Isso é a verdade. E a verdade, às vezes, é mais assustadora que qualquer chantagem. O que você quer, então? A moça do RH perguntou, a voz ainda trêmula. Eu já disse, eu respondi, virando para eles. Eu quero que vocês ouçam. Quero que vocês entendam. E quero que vocês saibam que a reestruturação de vocês é uma piada. Uma piada cara, que vai custar muito mais do que vocês imaginam. Eu me aproximei da mesa, peguei o pendrive de novo. Eu não vou dar isso de bandeja. Vocês vão ter que me dar uma plataforma. Uma oportunidade de apresentar o projeto Fênix para quem realmente importa. Para toda a diretoria, para os acionistas, para quem tiver coragem de ouvir a verdade. O diretor engoliu em seco. Isso é impossível, Carlos. Não podemos. Não podem, eu o interrompi. Ou não querem. Porque se vocês não me derem essa oportunidade, eu garanto que o projeto Fênix vai encontrar o caminho. E aí, a história vai ser contada de um jeito que vocês não vão gostar. E sem a minha moderação. Eu podia ver a batalha interna no rosto do diretor. O orgulho dele contra o medo de uma catástrofe. E o medo estava ganhando. Nos dê um tempo, ele disse, finalmente. Precisamos discutir isso. Tempo, eu repeti. Vocês tiveram 1 ano para me ouvir. 1 ano para valorizar o meu trabalho. E o que fizeram? Tentaram me descartar como lixo. Agora, o tempo é meu. E eu não tenho muito para gastar com vocês. Eu olhei para a moça do RH. Preparem uma reunião. Com todos os figurões. E preparem-se para ouvir algumas verdades inconvenientes. Saí da sala, deixando-os com o dilema. A bomba estava no ar. E a contagem regressiva tinha começado. Eu sabia que eles iam tentar me enrolar, me descreditar. Mas eu tinha 1 ano de provas, 1 ano de argumentos. E, o mais importante, eu tinha a verdade do meu lado. E a verdade, meus amigos, é uma arma poderosa. Eu não sentia mais raiva. Sentia uma calma estranha, uma determinação fria. Era como se eu tivesse me libertado de um peso enorme. O peso de ser invisível. Agora, eu ia ser visto. E ouvido. E eles iam ter que lidar com isso. Nos dias que se seguiram, a empresa virou um burburinho. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido na sala do diretor, mas o clima estava diferente. As pessoas me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. O velho Carlos, o dinossauro, tinha virado o centro das atenções. Eu sabia que a minha luta não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. Mas eu estava pronto. Mais pronto do que nunca. Porque, depois de 30 anos de dedicação e 1 ano de preparação secreta, eu estava finalmente jogando meu jogo. E eu ia jogar para ganhar. Continuação em breve. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O telefone da minha casa não parava de tocar. Era o diretor, a moça do RH, até uns advogados da empresa. Todos querendo saber o que eu tinha, o que eu queria. A voz deles, antes cheia de autoridade, agora soava desesperada, quase implorando. Aquele era o som da bomba explodindo, mesmo sem eu ter apertado o botão final. Eu me mantive firme. Não atendi todas as ligações, não respondi a todos os e-mails. Queria que eles sentissem o peso da minha ausência, da minha indiferença. Queria que eles soubessem que eu não era mais o funcionário submisso que eles podiam descartar a qualquer momento. Eu era o detentor da verdade, e a verdade, como eu já disse, é uma arma poderosa. Finalmente,
Depois de 3 dias de um silêncio estratégico da minha parte, o diretor me ligou de novo. A voz dele estava mais baixa, mais contida. Carlos, por favor, precisamos conversar. A sós. Sem advogados, sem RH. Só nós dois. Eu pensei um pouco. Era a hora de colocar meu plano em ação. Tudo bem, eu disse. Mas não na empresa. E não no meu horário de almoço. Eu escolho o lugar e a hora. Ele hesitou, mas aceitou. Eu marquei num café, longe de tudo, num bairro que eles provavelmente nem conheciam. Queria que ele saísse do seu ambiente de poder, que se sentisse um pouco deslocado, como eu me senti por tanto tempo. Cheguei no café uns 15 minutos antes. Pedi um café preto, sem açúcar. Queria estar calmo, centrado. Quando ele chegou, estava visivelmente abatido. Olheiras profundas, terno amassado. O homem que se achava intocável agora parecia um fantasma. Carlos, obrigado por vir, ele disse, sentando-se à minha frente. Não me agradeça, eu respondi, com a voz fria. Ainda não. Ele pediu um chá de camomila. Que ironia! Ele, que sempre foi um leão, agora precisava de camomila. Então, o que você tem? Ele foi direto ao ponto. O que é esse projeto Fênix? Eu sorri. É a história dessa empresa, diretor. A história que vocês tentaram esconder. A história dos desperdícios, das ineficiências, das decisões equivocadas que levaram a gente a esse ponto. É a prova de que a reestruturação de vocês é uma farsa, uma tentativa desesperada de salvar a própria pele, enquanto a empresa afunda. Ele me olhou, os olhos arregalados. Você não pode ter tudo isso. É impossível. Impossível? Eu ri. Para quem conhece a empresa como a palma da mão, para quem dedicou 30 anos da vida a ela, nada é impossível. Eu vi tudo, diretor. Desde o começo. Vi os erros, as falhas, as oportunidades perdidas. E eu documentei tudo. Cada detalhe. Eu tirei o pendrive do bolso e o coloquei na mesa. Ele olhou para ele como se fosse uma granada. O que você quer, Carlos? Dinheiro? Uma indenização maior. Dinheiro? Eu disse, com desdém. Eu não tô atrás de dinheiro, diretor. Eu tô atrás de justiça. E de respeito. Coisas que vocês nunca me deram. Então, o que é? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Eu quero que vocês ouçam. Quero que vocês entendam o que fizeram. E quero que vocês deem uma chance para essa empresa se reerguer de verdade, não com remendos e maquiagens. Eu expliquei o projeto Fênix em detalhes. Não era só um relatório de problemas, mas um plano de recuperação. Uma análise profunda das falhas e, mais importante, das soluções. Eu tinha mapeado os processos, identificado os gargalos, proposto novas abordagens. Tudo baseado na minha experiência, no meu conhecimento prático. Ele me ouvia em silêncio, a expressão mudando de descrença para choque, e depois para uma espécie de reconhecimento. Ele via que eu não estava blefando. Que eu tinha a faca e o queijo na mão. Isso é impressionante, Carlos, ele disse, finalmente. Mas por que você fez isso? Por que não apresentou antes? Porque vocês nunca me deram ouvidos, eu respondi, a voz embargada pela emoção. Porque vocês me trataram como um número, como uma peça descartável. Porque vocês me ignoraram, me desvalorizaram. E porque, no final das contas, vocês tentaram me demitir. Ele abaixou a cabeça. Eu sinto muito, Carlos. Eu realmente sinto muito. Nós erramos. Erramos feio com você. Sentir muito não apaga 30 anos de desvalorização, eu disse. Mas pode ser um começo. O que você propõe? Ele perguntou, erguendo a cabeça. Havia um brilho diferente nos olhos dele agora. Um brilho de esperança, talvez. Ou de desespero. Eu proponho que vocês me deem a oportunidade de apresentar o projeto Fênix para toda a diretoria. Sem cortes, sem censura. E que vocês considerem seriamente as minhas propostas.
Não como um favor, mas como a única chance que essa empresa tem de sobreviver. Ele pensou por um longo tempo. Eu podia ver a batalha interna, o orgulho ferido, a necessidade de manter as aparências. Mas, no final, a lógica e o medo de uma catástrofe maior venceram. Tudo bem, Carlos, ele disse, estendendo a mão para o pendrive. Me dê isso. Eu vou agendar a reunião. E você terá a sua chance. Eu não entreguei o pendrive. Não. Eu vou apresentar. E vou apresentar do meu jeito. Vocês só precisam agendar a reunião e garantir que todos os figurões estejam lá. E que ninguém tente me interromper. Ele assentiu. Feito. Você terá a sua plataforma. Saí do café com uma sensação estranha. Não era exatamente vitória, mas um alívio. A bomba tinha sido desativada, mas o impacto dela ainda estava por vir. Eu sabia que a luta não tinha acabado. A apresentação seria a parte mais difícil. Convencer aqueles tubarões de que um dinossauro como eu tinha a solução. Mas eu estava pronto. Mais do que pronto. Eu tinha um ano de preparação, um ano de raiva e frustração transformados em conhecimento e estratégia. E eu ia usar tudo isso para salvar a empresa que eu amava, mesmo que ela não me amasse de volta. Nos dias que antecederam a grande reunião, eu refinei minha apresentação. Cada slide, cada gráfico, cada palavra foi escolhida a dedo. Eu não queria só apresentar dados, eu queria contar uma história. A história de como a empresa se perdeu e de como ela podia se reencontrar. Minha esposa, percebendo a mudança no meu humor, a energia renovada, finalmente me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, os olhos marejados. Meu velho, eu sempre soube do seu valor, ela disse, me abraçando. Eles é que eram cegos. O apoio dela foi fundamental. Me deu a força que eu precisava para enfrentar o que vinha pela frente. Chegou o dia da reunião. A sala de conferências estava lotada. Todos os diretores, os chefes de departamento, até alguns acionistas. A tensão era palpável. Eu entrei, o pendrive no bolso, a cabeça erguida. O diretor me apresentou, com uma formalidade que eu nunca tinha visto nele. Senhores, Carlos, um de nossos mais antigos e dedicados funcionários, tem uma apresentação importante para nós hoje. Eu subi no palco improvisado. Olhei para aquelas faces, algumas curiosas, outras céticas, algumas até hostis. Respirei fundo. Era a minha hora. A hora da minha bomba. Continuação em breve. Comecei a apresentação. A voz, que eu esperava que tremesse, saiu firme, clara. Eu não estava ali para pedir, estava ali para mostrar. E o que eu tinha para mostrar era a realidade nua e crua. O primeiro slide era simples. Projeto Fênix, a verdade por trás dos números. Um título que já causou um burburinho. O diretor, que estava na primeira fila, me lançou um olhar de advertência, mas eu ignorei. Aquele palco era meu. Eu comecei falando da história da empresa, dos seus valores originais, da paixão que um dia moveu todo mundo ali. Falei de como a gente construiu algo grande, tijolo por tijolo, com dedicação e suor. E então, comecei a mostrar onde a gente se perdeu. Com gráficos e tabelas que eu mesmo tinha montado, comecei a expor as ineficiências. Mostrei como o novo sistema de gestão, aquele que o diretor tinha elogiado tanto, estava gerando mais custos do que economia. Apresentei dados sobre a queda na produtividade, o aumento do retrabalho, a insatisfação dos clientes. Tudo com números, com fontes, com provas irrefutáveis. Eu podia ver as expressões mudando na plateia. Alguns diretores, que antes estavam com um ar de desdém, agora estavam com a testa franzida, anotando. Outros, os mais jovens, pareciam chocados. E o diretor estava com o rosto vermelho, mas não podia me interromper. Ele tinha me prometido. Falei dos contratos superfaturados, sem citar nomes, claro, mas deixando claro que havia um padrão. Mostrei como a falta de investimento em áreas-chave estava comprometendo o futuro da empresa. E como a reestruturação que eles estavam propondo era só um curativo num ferimento que precisava de cirurgia.
Essa empresa não precisa de cortes cegos, eu disse, a voz ecoando na sala. Ela precisa de visão. Precisa de gente que entenda o negócio, que valorize quem faz a roda girar. Precisa de gente que não tenha medo de olhar a verdade nos olhos. Então, eu apresentei a segunda parte do projeto Fênix, as soluções. Não era só um relatório de problemas, era um mapa do tesouro. Mostrei como otimizar os processos, como reduzir os desperdícios de verdade, como investir em tecnologia que realmente traria retorno. Apresentei um plano de treinamento para os funcionários, um programa de valorização da equipe. Nós temos a capacidade, o conhecimento, a paixão, eu argumentei. O que nos falta é a direção certa. É a coragem de admitir os erros e mudar o rumo. Eu terminei a apresentação com uma frase que eu tinha ensaiado 1000 vezes. O projeto Fênix não é sobre o passado. É sobre o futuro. É sobre a chance de renascer das cinzas, mais forte, mais justa, mais humana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se atrevia a falar. Eu podia sentir o peso das minhas palavras no ar. Foi um dos acionistas mais antigos, um senhor de cabelos brancos e olhar penetrante, que quebrou o silêncio. Carlos, ele disse, a voz grave. Isso é perturbador e, ao mesmo tempo, inspirador. Outros começaram a falar, alguns com raiva, outros com preocupação. O diretor tentou retomar o controle, mas era tarde demais. A bomba tinha explodido. E a verdade estava ali, exposta para todo mundo ver. Precisamos de uma investigação interna, disse um. Precisamos rever todas as decisões recentes, disse outro. Eu apenas observei. Meu trabalho estava feito. A semente da dúvida, da verdade, tinha sido plantada. No final da reunião, o diretor veio até mim. O rosto dele ainda estava vermelho, mas o olhar era diferente. Não era mais de raiva, mas de respeito. Carlos, eu não sei o que dizer, ele começou. Não precisa dizer nada, eu o interrompi. Só faça o que é certo para essa empresa. E para todas as pessoas que dependem dela. Ele assentiu. Você não está mais demitido, Carlos. E eu quero que você lidere a implementação dessas mudanças. Quero que você seja o nosso Fênix. Eu sorri. Um sorriso de alívio, de satisfação. A justiça, afinal, tinha sido feita. Não só para mim, mas para todos. Aceitei a proposta. Não por vingança, mas por amor à empresa que eu ajudei a construir. E por acreditar que, sim, é possível renascer das cinzas. Os meses seguintes foram intensos. Eu trabalhei lado a lado com a diretoria, implementando as mudanças propostas no projeto Fênix. Não foi fácil. Teve resistência, teve gente que tentou me sabotar. Mas eu tinha o apoio dos acionistas, da maioria dos funcionários e, o mais importante, eu tinha a verdade do meu lado. A empresa começou a se reerguer. Lentamente, mas com firmeza. Os números começaram a melhorar, a produtividade aumentou e o clima interno mudou. As pessoas voltaram a acreditar, a sentir orgulho de fazer parte daquilo. Eu, o dinossauro que eles queriam descartar, me tornei o catalisador da mudança. O cara que teve a coragem de dizer a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. Hoje, eu ainda tô na empresa. Não como diretor, nem como presidente, mas como consultor sênior, com a liberdade de continuar implementando minhas ideias, de guiar a empresa para um futuro mais justo e próspero. E, de vez em quando vejo um moleque novo, cheio de gás, mas com um olhar um pouco perdido, eu me aproximo. Sabe, meu jovem, eu digo, essa empresa tem uma história. Uma história de altos e baixos, de erros e acertos. Mas o mais importante é que ela sempre teve gente que acreditou nela. E que lutou por ela. E eu sei que, no fundo, eles entendem. Entendem que a verdadeira bomba não é a que destrói, mas a que revela. A que ilumina o caminho para um futuro melhor. E que, às vezes, a melhor forma de lutar é com a verdade na mão e a paixão no coração. E essa, meus amigos, é a minha história.
A história de como um velho funcionário, com seus 57 anos e 1 ano de preparação, virou o jogo. E mostrou que a experiência, a dedicação e a verdade são armas muito mais poderosas do que qualquer reestruturação cega. Fim da história. Depois daquela reunião, a empresa nunca mais foi a mesma. E eu também não. A verdade, quando dita com dados e paixão, tem um poder transformador que pouca gente imagina. Aqueles figurões, que antes me viam como um estorvo, agora me olhavam com uma mistura de admiração, eu diria, um certo receio. O dinossauro tinha virado o fênix, e eles sabiam que eu não ia tolerar mais as velhas práticas. Minha nova função, a de consultor sênior, me deu uma liberdade que eu nunca tive em 30 anos. Eu não estava mais preso à burocracia, às reuniões intermináveis que não levavam a lugar nenhum. Agora, eu tinha voz. E, mais importante, eles estavam dispostos a ouvir. Começamos a implementar as mudanças. Não foi um mar de rosas, claro. Teve gente que resistiu, que tentou manter os velhos privilégios. Mas a pressão dos acionistas, que viram o potencial do projeto Fênix, e o apoio da maioria dos funcionários, que estavam cansados da ineficiência, foram cruciais. Eu me lembro de uma conversa com o diretor, uns 2 meses depois da apresentação. Ele me chamou na sala dele, coisa que ele nunca fazia antes. Carlos, ele disse, com um sorriso sincero, eu tenho que admitir. Você estava certo. Em tudo. Eu apenas assenti. Não precisava de eu te disse. A realidade estava ali, nos números que começavam a melhorar, no clima que estava mais leve, nas pessoas que estavam mais engajadas. E o mais importante, ele continuou, você nos deu uma lição. Uma lição de humildade. De que a experiência e a dedicação de quem está na linha de frente valem ouro. E que a gente, lá de cima, precisa ouvir mais. Aquilo me tocou. Não pela bajulação, mas pela sinceridade. Ele tinha mudado. E a empresa estava mudando com ele. Eu passei a mentorar os jovens talentos. Aqueles moleques cheios de gás, mas que precisavam de um norte, de alguém que os guiasse pelos meandros da empresa. Eu compartilhava minha experiência, meus erros e acertos. Ensinava a eles a importância de questionar, de não aceitar o sempre foi assim como resposta. O projeto Fênix não era só um plano de negócios. Era uma filosofia. Uma forma de enxergar a empresa não como uma máquina de fazer dinheiro, mas como um organismo vivo, feito de pessoas, de ideias, de sonhos. Eu via a empresa renascer. Novos projetos surgindo, inovações que realmente faziam sentido, um ambiente de trabalho mais colaborativo. E eu estava ali, no meio de tudo, sentindo que meu trabalho, finalmente, estava sendo valorizado. Minha esposa, que antes me via exausto e frustrado, agora me via com um brilho nos olhos. Você tá mais feliz, meu velho, ela dizia. E eu tava. Tava feliz por ter lutado, por ter acreditado, por ter virado o jogo. Não foi uma vingança. Foi uma redenção. A redenção de um homem que se recusou a ser descartado, que usou sua inteligência e sua experiência para mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pela idade, mas pela sua capacidade de fazer a diferença. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Nunca se deem por vencidos. Nunca aceitem ser subestimados. Se vocês acreditam no seu valor, na sua capacidade, lutem por isso. Preparem a sua bomba, se for preciso. Mas que seja uma bomba de verdade, de conhecimento, de verdade. Uma bomba que não destrói, mas que constrói. Que ilumina. Que transforma. Porque, no final das contas, a vida é um jogo. E a gente tem que jogar para ganhar. Com dignidade, com inteligência e com a certeza de que a verdade, por mais inconveniente que seja, sempre encontra o seu caminho. E quando ela encontra, meus amigos, o mundo muda. E a gente, com ele. Eu, Carlos, o dinossauro que virou Fênix, sou a prova viva disso. E a minha história, espero, sirva de inspiração para vocês. Para nunca desistirem de vocês mesmos. Fim da história. A implementação do projeto Fênix não foi um passeio no parque, meus amigos. Longe disso.
A resistência, que eu já esperava, veio de todos os lados. Tinha gente que estava confortável na inércia, que não queria mudar. Tinha gente que se sentia ameaçada, que via seus pequenos feudos de poder desmoronando. E tinha, claro, aqueles que simplesmente não acreditavam, que achavam que um velho como eu não tinha mais nada a oferecer. Mas eu estava preparado. Um ano de planejamento não foi só para coletar dados, foi para antecipar os movimentos, para entender as engrenagens daquela máquina velha e enferrujada. Eu sabia onde apertar, onde afrouxar, onde lubrificar. Minhas primeiras semanas como consultor sênior foram uma maratona. Reuniões e mais reuniões, explicando, convencendo, mostrando os números de novo e de novo. Eu não podia me dar ao luxo de perder a paciência, mesmo quando a vontade era de gritar. Tinha que ser a personificação da calma, da razão, da experiência. Um dos maiores desafios foi lidar com a cultura da empresa. Anos de burocracia, de processos engessados, de medo de inovar. As pessoas estavam acostumadas a seguir ordens, não a pensar por si mesmas. E o projeto Fênix exigia exatamente o contrário: autonomia, criatividade, responsabilidade. Eu comecei com pequenas vitórias. Identifiquei alguns setores que estavam mais abertos à mudança, onde a frustração com o status quo era maior. Com eles, implementei os primeiros pilotos do projeto Fênix. Pequenas equipes, com metas claras, com liberdade para experimentar. E os resultados, meus amigos, começaram a aparecer. Ver a cara de surpresa dos diretores quando eu apresentava os primeiros relatórios de melhoria, de redução de custos, de aumento de produtividade, isso não tinha preço. Era a prova de que a minha bomba não era só destruição, era construção. Era a prova de que a verdade, quando bem usada, pode ser a maior ferramenta de transformação. Claro que teve gente que tentou me sabotar. Documentos que sumiam, e-mails que não chegavam, informações que eram distorcidas. Mas eu tinha 30 anos de casa, eu conhecia os atalhos, os esconderijos. E, mais importante, eu tinha a confiança de alguns colegas que, em segredo, estavam torcendo por mim. Eles eram os meus olhos e ouvidos, os meus aliados silenciosos. Eu me lembro de uma vez, um gerente de um departamento que sempre foi um dos mais resistentes tentou me descreditar numa reunião. Ele apresentou uns dados falsos, tentando mostrar que minhas propostas estavam causando mais problemas do que soluções. Eu ouvi tudo em silêncio, com um sorriso discreto. Quando ele terminou, eu peguei meu tablet e projetei na tela os dados reais, os números que ele tinha omitido. Mostrei, ponto a ponto, onde ele estava errado, onde ele tinha manipulado as informações. A sala ficou em silêncio. Ele ficou vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Não se trata de quem está certo ou errado, eu disse, com a voz calma. Se trata do que é melhor para essa empresa. E o que é melhor para essa empresa é a verdade. Sempre. Depois daquela reunião, a resistência dele diminuiu consideravelmente. Ele não virou meu fã, claro, mas passou a me respeitar. E isso, para mim, já era uma vitória. Minha rotina mudou completamente. Eu não tinha mais horário fixo, nem tarefas repetitivas. Cada dia era um novo desafio, uma nova oportunidade de aplicar o que eu tinha aprendido em 30 anos. Eu me sentia vivo de novo, com um propósito. Minha esposa, que me via chegar em casa com um sorriso no rosto, dizia: "Você parece um menino de novo, meu velho." E era verdade. Eu tinha reencontrado a paixão pelo meu trabalho, a paixão por fazer a diferença. Eu comecei a dar palestras internas, a compartilhar minha história com os funcionários. Falei sobre a importância de não se calar, de lutar pelo que se acredita, de usar a experiência e o conhecimento para transformar a realidade. Vi muitos olhos brilhando, muitos acenos de cabeça. Percebi que minha história não era só minha, era a história de muitos ali. De gente que se sentia invisível, desvalorizada, mas que agora via uma luz no fim do túnel. O projeto Fênix se tornou um símbolo. Um símbolo de que é possível mudar, de que é possível se reinventar, mesmo quando tudo parece perdido. E eu, o velho Carlos, me tornei o guardião desse símbolo. Não foi fácil, repito.
Teve dias que eu quis jogar tudo pro alto, que a frustração me consumiu. Mas aí eu me lembrava do dia em que ouvi meu nome sendo pronunciado na sala do diretor, o dia em que eles tentaram me descartar. E a raiva, aquela raiva que me impulsionou a construir a bomba, me dava forças para continuar. Porque, no fundo, não era só sobre a empresa. Era sobre mim. Sobre provar para mim mesmo que eu ainda tinha muito a oferecer, que minha história não tinha acabado. Era sobre deixar um legado, uma marca. E hoje, quando olho para trás, para aquele ano de preparação, para todas as noites em claro, para todo o estresse, eu sei que valeu a pena. Cada segundo. Porque eu não só salvei uma empresa, eu me salvei. Eu me reencontrei. E a lição que fica é essa, meus amigos: nunca subestimem o poder de um homem com uma missão. Especialmente um homem que já viu de tudo, que já passou por poucas e boas e que tem a verdade do seu lado. Porque a verdade, ela sempre encontra um jeito de explodir. E quando ela explode, ela muda tudo. Para melhor. Fim da história. Os meses se transformaram em um ano, e o Projeto Fênix, que começou como uma bomba, virou a espinha dorsal da recuperação da empresa. A gente não só reverteu a queda, como superou as expectativas. Os números estavam lá para provar. Lucro crescente, satisfação dos funcionários em alta e, o mais importante, a confiança dos clientes de volta. Era um novo tempo, e eu estava no centro de tudo, não como um ditador, mas como um guia, um mentor. Eu me lembro de um dia, estava andando pelos corredores e vi um grupo de jovens estagiários, aqueles que antes mal levantavam a cabeça, discutindo animadamente sobre um novo processo que eles estavam desenvolvendo. Um deles me viu e veio correndo. Carlos, a gente usou a sua metodologia de análise de gargalos e conseguimos reduzir o tempo de processamento em 15%. Aquele brilho nos olhos dele, a paixão pela inovação, me fez lembrar de mim mesmo, 30 anos atrás. Era a prova viva de que a semente que eu plantei estava dando frutos. Não que tudo tenha sido fácil. Teve dias que a vontade de jogar a toalha era grande. A política interna, as velhas raposas que ainda tentavam puxar o tapete, a burocracia que, por mais que a gente tentasse, sempre encontrava um jeito de se reinventar. Mas eu tinha aprendido a lidar com isso. Tinha aprendido que a persistência é uma virtude e que a verdade, por mais que tentem abafar, sempre encontra um jeito de vir à tona. Minha relação com o diretor também mudou. De um chefe distante e arrogante, ele se tornou um parceiro, um amigo. A gente passava horas conversando, não só sobre a empresa, mas sobre a vida, sobre os erros que a gente comete, sobre as lições que a gente aprende. Ele me confidenciou que a demissão, na verdade, tinha sido uma pressão dos acionistas, que estavam insatisfeitos com os resultados e queriam um bode expiatório. E que ele, no fundo, sabia que estava cometendo uma injustiça. Eu me arrependo, Carlos, ele me disse uma vez, com os olhos marejados. Me arrependo de não ter te ouvido antes, de não ter valorizado o seu conhecimento. Você salvou a minha carreira e salvou essa empresa. Eu apenas sorri. Não precisava de desculpas. Ações falam mais alto que palavras. E as ações dele, de ter me dado a chance, de ter acreditado no Projeto Fênix, de ter se curvado à verdade, eram a maior prova de arrependimento que eu podia querer. Hoje, eu vejo a empresa com outros olhos. Não é mais aquele lugar onde eu me sentia invisível, onde meu trabalho era desvalorizado. É um lugar de oportunidades, de inovação, de respeito. É um lugar onde a experiência é valorizada e onde as novas ideias são bem-vindas. E eu, o velho Carlos, com meus 58 anos agora, me sinto realizado. Não por ter me vingado, mas por ter transformado. Por ter mostrado que a idade não é um limite, mas um acúmulo de sabedoria. Que a paixão pelo que se faz pode mover montanhas. E que a verdade, meus amigos, a verdade é a maior bomba que a gente pode ter. Uma bomba que, em vez de destruir, constrói um futuro melhor. Eu continuo na ativa, claro. Não consigo ficar parado. Mas agora, meu foco é outro. É inspirar. É mostrar para essa nova geração que eles têm o poder de mudar o mundo, de transformar as empresas, de fazer a diferença. E que, para isso,
eles precisam de coragem, de persistência e de uma boa dose de verdade na ponta da língua. Porque, no final das contas, a vida é uma jornada. E a gente tem que aproveitar cada passo, cada desafio, cada vitória. E, se for preciso, explodir algumas bombas no caminho. Mas que sejam bombas de luz, de conhecimento, de transformação. Essa é a minha história. A história de um homem que se recusou a ser um dinossauro e que se tornou um fênix. E eu espero que ela inspire vocês a encontrarem a sua própria bomba, a sua própria verdade, e a usarem ela para construir um mundo melhor.